São engenheiros, cientistas, técnicos, todos juntos, onde cada um é responsável por uma função muito específica. E nesse processo, não tem nenhuma margem para poder errar. Não tem como errar, tem que dar certo. Um cálculo impreciso, uma falha de comunicação naquele momento, ou até um componente fora do lugar, pode comprometer toda uma missão. E tudo precisa estar perfeitamente ajustado ao plano. E nada pode fugir do que foi acordado ali. E essa é uma ilustração para vocês que nos ensina algo muito importante. Grandes missões exigem precisão, colaboração e humildade, para que a gente possa reconhecer o valor do todo acima da parte. É exatamente essa mentalidade que o apóstolo Paulo propõe à igreja de Filipenses, dos Filipenses. Em sua carta de Filipenses, ali no capítulo 2, ele mostra que a missão do evangelho só avança se a igreja caminha com o mesmo propósito, com o mesmo amor e também com o mesmo sentimento. É quando a gente deixa de lado a nossa vaidade, o egoísmo, e a gente decide viver de fato para Cristo, em humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. E essa vai ser uma expressão-chave para a gente hoje. Bem, para quem está nos visitando hoje e ainda não me conhece, meu nome é Pedro, e eu sirvo aqui na nossa igreja com muita alegria. E, de fato, para mim é um privilégio poder falar para vocês hoje, compartilhar da palavra com vocês. E minha oração é que o Senhor fale ao coração de vocês, assim como tem falado ao meu, durante todo esse tempo de preparo para poder estar aqui hoje. Como vocês sabem, a gente está caminhando juntos pela carta de 1 a Coríntios, na nossa série chamada Maturidade. E até aqui a gente já viu como a igreja de Corinto enfrenta muitos desafios que exigiam crescimento espiritual, especificamente no que diz respeito à unidade do corpo de Cristo. Porque que, em outras palavras, uma igreja que está dividida de fato é uma igreja que é doente. A gente viu como a imaturidade espiritual se manifesta quando a gente começa a exaltar líderes humanos, criar panelinhas e deixar de lado a centralidade que temos em Cristo na cruz também. E hoje, porém, eu quero fazer uma pausa muito breve na série Maturidade, mas eu não quero necessariamente fazer uma pausa no tema maturidade. A gente vai continuar falando sobre isso hoje. A gente vai olhar para um outro texto de uma outra igreja, de uma outra cidade, mas que também precisava ouvir sobre a importância da unidade. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses 2, versículos 1 a 4. E é nesse texto que o apóstolo Paulo vai nos mostrar que a verdadeira unidade só é possível quando nós somos humildes, quando a gente considera os outros superiores a nós mesmos e quando a gente tem em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E para darmos um pouco mais de cor para essa transição de igrejas que são destinatárias das cartas de Paulo, se em Corinto Paulo precisou corrigir a divisão que estava acontecendo ali, em Filipos aqui, ele busca preservar a comunhão. Mas em ambas as cartas, o chamado é o mesmo. É ensinar que uma igreja madura é uma igreja unida em torno de Cristo. E esse é o título da nossa mensagem de hoje. É o título do nosso sermão. Portanto, ao a gente se debruçar sobre esse capítulo 2 de Filipenses, a gente vai continuar aprendendo que a maturidade é de fato. Mas agora a gente vai aprender a partir do próprio exemplo de Cristo. A gente vai sair um pouco da realidade de Coríntios e agora a gente vai partir para o próprio exemplo de Cristo, onde Paulo traz com muita exatidão o que ele fez. Filipenses talvez seja uma das cartas mais queridas do Novo Testamento. Muitos dos versículos de Filipenses fazem parte do vocabulário cristão moderno. Por exemplo, os nossos ditos populares de igreja eles estão carregados de uma linguagem que vem de Filipenses. Basta a gente lembrar de expressões que a gente costuma repetir com certa frequência no contexto de igreja. Vamos ver algumas delas. Primeira, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele que começou a obra em vós, há de completá-la. Filipenses 1,6. Alegrai-vos sempre no Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. O viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Sem dúvida, essa é uma carta que
fala bastante conosco. Não é à toa que ela está na nossa realidade, no nosso vocabulário, né? Ela nos encoraja, nos consola, nos exorta, mas principalmente ela desafia a gente. E se você tirar um tempo em casa para ler essa carta, você vai perceber que ela fala muito de alegria, muito de sofrimento, de missão, mas acima de tudo, o argumento final dela é falar sobre Cristo. E somente isso. Mas especialmente, e com muita especificidade, eu digo isso, ela trata esse tema da unidade no capítulo 2, que é o centro do nosso texto de hoje. Mas antes da gente falar de unidade, eu queria passar com vocês um pouquinho do contexto da igreja de Filipenses. Bem, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo enquanto ele estava preso. E muito provavelmente trata-se de sua primeira prisão, na verdade, segunda prisão em Roma, por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo. E é interessante perceber que mesmo que encarcerado, Paulo escreve com uma alegria que é triunfante. É uma alegria que está muito enraizada na certeza da volta de Cristo para ele. Sem falar também no cuidado de Deus. E não nas circunstâncias que ele estava passando, porque de fato ele estava preso. Ele estava certo que o Senhor iria cuidar dele e também da igreja de Cristo. A igreja de Filipos era muito especial para o apóstolo Paulo e foi a primeira igreja cristã estabelecida na Europa. Foi fruto da obediência de Paulo quando Deus o direcionou a atravessar da Ásia até a Macedônia. Como é possível a gente verificar lá em Atos 16? Veja. Então, chegando à fronteira da Mísia, tentaram ir para o norte, em direção a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Versículo 8. Assim, seguiram viagem pela Mísia até o porto de Trode. Naquela noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Versículo 10. Então, decidimos partir de imediato para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Ali o evangelho começou a gerar muitos frutos a partir de 3 pessoas diferentes. E eram pessoas bem distintas, completamente diferentes. Uma empresária judia que era muito bem sucedida, chamada Lídia, vocês devem estar vendo ela aqui. Ela provavelmente era da classe média ou da classe alta daquela sociedade. E o texto fala para a gente que o Senhor abriu o coração dela, ela atendeu a mensagem de Paulo e após isso, ela e os de sua casa foram todos batizados. O texto também mostra uma segunda jovem, uma escrava que era grega e que era oprimida por espíritos malignos. Ela chegou a provar, de fato, o poder de Deus ali, a ponto dela ser liberta daqueles espíritos malignos. Mas aqui vale um comentário. O texto não fecha concluindo se ela de fato se converteu, como traz com clareza no caso de Lídia, que foi convertida e foi batizada. Em terceiro lugar, é trazido também um carcereiro romano, que nos dias atuais ele poderia ser visto como um chefe de presídio de um coração endurecido. Ele provavelmente era um militar aposentado, tá? E militares aposentados, eles prestavam esse tipo de serviço ali, de gerenciar uma cadeia. Ele se converteu após uma ação sobrenatural de Deus que resultou na libertação de Paulo e Silas. E ele e os de sua casa se converteram e foram batizados. Então a gente tem aqui uma mulher da sociedade que era comerciante. A gente tem uma escrava que não goza de liberdade. E um homem que foi militar e líder de uma cadeia. Essas 3 pessoas muito distintas foram alcançadas. E isso é muito importante pôr aqui antes da gente ver o texto, porque nos leva a concluir que a igreja não é um clube que se propõe a alcançar pessoas com determinadas características. Na verdade, esse aí é o clube dos sócios do Bahia, ou então um grupo de cursos para milionários, por exemplo. Não é essa a ideia do povo de Deus, não é essa a ideia da igreja de Deus. Uma igreja é composta por um grupo que é bastante heterogêneo, um grupo plural. E aqui a gente tem 3 pessoas de classes, histórias e culturas que são completamente diferentes. E ainda assim, a graça de Cristo alcançou as 3 e as uniu em um só corpo. E é a partir dessa origem, que é multirracial, multicultural e também multissocial, que entendemos a importância do tema unidade na carta. Prosseguindo para o contexto dessa carta e a gente expandir mais um pouco,
Filipos era uma colônia romana. Era como se fosse uma mini Roma, ali, bem no coração da Macedônia. Era uma cidade que a gente pode considerar como uma cidade estratégica, muito bem localizada entre o Oriente e o Ocidente. Ela estava numa rota, que era uma rota comercial, e uma rota também militar, para aquela geografia que era muito importante. Ela era povoada por cidadãos romanos, veteranos do exército, muitos gregos, macedônios e alguns judeus também. Em outras palavras, era um ambiente de muita influência, orgulho e status para a sociedade romana. E o que isso significa? Por Filipos ser uma colônia romana, a cidadania romana era um bem muito precioso para eles. Era um símbolo de status naquela época. E quem obtivesse esse status tinha mais dignidade e mais privilégio também. Essa cidadania não apenas iria proteger o indivíduo que a possuía, mas também iria proteger e elevar uma família inteira para um novo patamar social, acima de qualquer massa que fosse oprimida ou pobre, que sonhava um dia ser livre naquela sociedade. Ou seja, os filipenses sabiam muito bem o valor me fugiu a palavra, desculpa. Mas eles sabiam muito bem o valor desse conceito de sociedade. Muitos ali eram soldados que eram aposentados, cidadãos que eram muito honrados. E quando Paulo teve pela primeira vez lá nesse lugar, naquela cidade, ele apelou para a sua cidadania. Ele apelou para os seus direitos como cidadão romano também. Isso está lá escrito em Atos 16, do versículo 35 até o 39. Mas agora, com ele escrevendo da prisão, ele relembra aquela igreja de que em Cristo eles receberam uma cidadania que é ainda mais gloriosa do que a cidadania romana, que não é uma cidadania terrena, mas é uma cidadania celestial. E Paulo explica para eles em sua carta que por causa dos esforços heróicos de Cristo em favor deles, agora eles podem viver de uma forma digna do Evangelho, com a nova pátria, com a nova identidade e também com um novo modo de viver. E diga-se de passagem, esse é um dos principais temas da carta dos Filipenses. Viver de uma forma digna do Evangelho de Cristo, em união e também humildade. Dentro desse contexto, a igreja de Filipos tinha desafios que eram muitos desafios reais. Por exemplo, tinha presunção, egoísmo, disputas internas, tinha partidarismo ali dentro daquela igreja, murmuração e além da presença de falsos líderes também. Por exemplo, existiam mulheres líderes que estavam em conflito. Isso pode ser visto no capítulo 4, versículo 2. Havia também uma tendência ao elitismo e à vanglória. Capítulo 2, versículo 3. Mas mesmo em meio a tudo isso, essa era a igreja mais próxima do apóstolo Paulo. É aquela que mais cooperou financeiramente com ele. É aquela que foi mais afetuosa e foi a mais constante em sua cooperação. Olhando para essa igreja de Filipenses, e pelo que a gente consegue ler nessa carta, não existe nenhuma igreja no Novo Testamento que se compare em qualidade a essa igreja. Essa é uma igreja que é exemplar para a gente. E como a gente já viu, isso não significa que ela não tinha nenhum problema. Na verdade, ela tinha muitos problemas e Paulo não deixa de evidenciar isso na escrita dele. Era uma igreja que precisava ser chamada à vigilância, pois a unidade espiritual ali era algo que precisava ser preservado com muito esforço, em oração e também em humildade. Queridos, essa é sem dúvida uma carta que é muito prática, pessoal e profundamente teológica também. Ela exorta a gente sem ser dura. Ela nos conforta sem ser superficial. E ela também ensina a gente sem ser muito pesada. Talvez seja dessa forma porque Paulo considerou o tipo de relacionamento que ele possuía com essa igreja. Mas, acima de tudo, essa é uma carta que nos aponta para Cristo como nosso padrão e exemplo supremo. O tema da unidade do capítulo 2, versículos 1 a 4, que é o trecho que a gente vai estudar hoje, está inserido nesse conceito de maturidade cristã. Paulo não está apenas dando conselhos práticos sobre relacionamento interpessoal aqui. Ele, na verdade, está mostrando que, primeiramente, para eles,
é muito importante considerar esse exemplo de Cristo. E, em consequência, nós viveremos em unidade uns com os outros. E é por isso, quando a gente começa a ler esse argumento, ele começa a lembrar os crentes daquela igreja de uma coisa. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, ele não está lançando nenhum mandamento sem base aqui para os filipenses. Ele está dizendo o seguinte, mais ou menos assim: olhem para tudo que vocês já têm em Cristo, e agora, depois de vocês analisarem muito bem, vivam à altura disso. Tornem a minha alegria completa sendo unidos no mesmo amor, no mesmo espírito e também na mesma mente. Hoje, meus queridos, a gente vai aprender com o apóstolo Paulo como preservar a unidade da nossa igreja. E eu repito, a verdadeira unidade. Essa é uma unidade que não se sustenta apenas no ato de sermos uniformes, mas acima disso tem uma base muito mais sólida, a humildade. E uma unidade que não se mantém através da força, mas em vez disso, pela graça do nosso Deus, que de fato não se impõe de fora para dentro, mas ela floresce de dentro para fora, considerando todos os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Mas não se enganem, para que tudo isso aconteça, Cristo precisa reinar nos nossos corações. Vamos juntos agora, com muita reverência e com muita expectativa, meditar nesse trecho, porque uma igreja que é madura é uma igreja que é unida. E uma igreja que é unida é aquela que tem em si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas, como de costume, a gente não vai fazer isso sem antes orar. Senhor, muito obrigado pela Tua igreja, que o Senhor nos ensine através desse trecho, que nós possamos aprender a ser unidos, baseados na humildade de Cristo. Que através da humildade dele, aquele que se entregou, se esvaziou, se humilhou, morreu e depois foi exaltado pelo Senhor, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Que esse possa ser o nosso padrão e exemplo supremo. Me ajude a explicar esse texto para os meus irmãos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente abre esse capítulo 2 de Filipenses, a gente se depara com a palavra bem no início. É a palavra portanto. E na versão NVI que ele traz com mais ênfase essa palavra. Essa é uma palavra muito importante para a compreensão desse texto do capítulo 2, porque ela significa que algo foi posto anteriormente e precisa ser considerado primeiro. E aí sim, a partir disso, a gente pode entender melhor o que vai ser dito aqui. Ou seja, Paulo está lembrando que a gente não pode ler esse trecho de forma isolada. Na verdade, ele está diretamente conectado ao que veio antes no capítulo anterior, mais precisamente no capítulo 1, versículo 27. No final do capítulo 1, e a gente vai dar um curto passo para trás aqui no texto, ele já havia exortado os filipenses a viverem de um modo digno do Evangelho de Cristo, para que assim eles pudessem enfrentar com coragem todos os sofrimentos e os ataques que eram externos à igreja. Agora, com esse portanto que a gente viu no início do capítulo 2, ele faz uma pequena transição no texto. Ele sai dos inimigos de fora da igreja, que podem ser vistos no versículo 28 do capítulo 1, e nos chama a lidar agora com os inimigos de dentro da igreja, que são as atitudes e posturas que corroem essa unidade. E aqui está um princípio muito fundamental que está pondo antes de tudo, que Paulo está pondo para a gente antes de qualquer coisa. Uma igreja dividida por dentro é uma presa fácil para os ataques de fora. Não adianta a gente resistir aos desafios que são externos à igreja, quando dentro de nós há egoísmo, partidarismo e disputa por vaidade. E é exatamente isso que Paulo quer tratar aqui nos versos seguintes. Mas perceba, antes de exortar, Paulo vai fundamentar. Ele não começa o capítulo 2 construindo uma base que não seja sólida. Na verdade, muito pelo contrário. Ele não está mandando sem antes lembrar os irmãos sobre algo muito importante. Ele não ordena antes de inspirar aqueles irmãos. Na verdade, no verso 1,
Paulo vai apresentar para a gente 4 proposições, ou seja, 4 pilares que se sustentam através de uma vida em comunidade. Todos são introduzidos pela palavra se aqui. Mas esse aqui não é um se de dúvida, é um se de certeza. Ele está dizendo mais ou menos assim: se é verdade, e vocês sabem muito bem que isso é verdade, que vocês receberam todas essas bênçãos aí de Cristo, então agora vivam à altura disso. E essas 4 afirmações são os 4 alicerces da unidade. E esse é o argumento que ele desenvolve nos 4 primeiros versos desse capítulo. A primeira e a terceira afirmações, como vocês podem ver, elas são mais objetivas. Ele está falando de encorajamento em Cristo e comunhão no Espírito. E a segunda e a quarta são afirmações mais subjetivas, onde ele trata de consolação de amor e afeição e compaixão. Mas para a gente compreender melhor o que significa cada um desses alicerces, a gente vai ver um a um agora. Então vamos lá. O primeiro, encorajamento em Cristo. Paulo está dizendo aqui: vocês têm sido consolados, corrigidos e fortalecidos por Cristo. Como que pode, então, alguém estar unido a Cristo e, ao mesmo tempo, estar em guerra com seus irmãos? Isso não é possível. Ele trata isso como o primeiro lembrete aos filipenses ali. E perceba isso. Se lermos a Bíblia de uma forma atenta e saudável, a gente vai entender que se a gente estiver desunido com o nosso semelhante, não existe possibilidade de estarmos unidos com Cristo ao mesmo tempo. A união em nós é uma consequência direta de estarmos unidos com Cristo. E isso é diretamente proporcional. Ao passo que a gente se aproxima mais de Cristo, nós teremos mais consciência do que de fato é comunhão, do que significa comunhão com o nosso semelhante. E aí o Espírito Santo vai aumentar em nós o desejo de servir de uma forma genuína. Em outras palavras, meus queridos, não dá para viver a atmosfera de Cristo e, consequentemente, a atmosfera da igreja e, ao mesmo tempo, nutrir ódio, desprezo e divisão entre os irmãos. O segundo alicerce que a gente vê nesse texto e que a gente pode perceber é a consolação de amor. Aqui Paulo está chamando os filipenses a lembrarem do amor de Cristo pela igreja. E esse amor nos constrange de fato. Um dos motivos para que isso aconteça é porque ele nos move a amar até quem não é amável. Vejamos o que 1 João diz sobre isso. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas então, o que seria esse amor? Pensando nesse texto, a gente pode ter um vislumbre de que existe uma relação muito íntima entre o amor e doar-se um pelo outro, de dar a nossa vida pelos nossos irmãos, inclusive aqueles que nos odeiam. Isso significa que ao focarmos no que nos une de fato, e aqui ele está se referindo a Cristo, que é o que nos une, em consequência, o nosso amor vai ultrapassar os limites das coisas que nos separam. E isso só é possível por meio do Evangelho de Cristo. O terceiro alicerce da unidade é a comunhão do Espírito. O Espírito Santo não apenas faz o trabalho de nos ligar até Cristo, mas também nos liga uns aos outros. E, em última análise, ele é o unificador da nossa igreja. Paulo está lembrando disso também em 1 Coríntios 12, quando ele diz que há muitos dons, mas um só Espírito, e que é o mesmo Espírito que nos batiza em um só corpo. Ou seja, meus irmãos, onde reina o Espírito, como consequência inevitável, haverá unidade. Onde o Espírito habita, com certeza, vai ter fruto. Mas, por outro lado, onde não há comunhão, meus irmãos, é sinal de que o Espírito está sendo apagado. Quem vive em desunião dá provas que não tem entendido e talvez nem tenha o dom do Espírito de Deus. Por fim, Paulo fala de afeição e compaixão também. Ele traz o primeiro como um afeto muito profundo. Está muito relacionado a uma certa sensibilidade aqui. É como se ele estivesse se referindo a alguém que é tocado pela dor de outra pessoa. Já a segunda palavra, compaixão,
é mais do que apenas uma certa empatia que a gente sente todo dia, no nosso dia a dia, na nossa semana. É um desejo sincero de aliviar o sofrimento do outro. E ao ensinar sobre todas essas palavras, Paulo está dizendo para a igreja: se vocês foram tocados pela misericórdia de Deus, se já sentiram essa ternura em Cristo, deixem isso moldar como vocês tratam também uns aos outros. E é a partir desse alicerce, dessas 4 afirmações que baseiam a unidade, que Paulo está trazendo aqui no capítulo 2, e diga-se de passagem, um teólogo chamado Hernandes Dias Lopes chama esse versículo 2 de o imperativo da unidade, e eu vou ler para vocês. Completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Paulo está preso, lembrem-se disso, mas o seu coração aqui está com os filipenses. Ele já era alegre por ver o progresso dos filipenses no Evangelho, como a gente pode ver em Filipenses 4:1, por exemplo. Mas a alegria dele, como vocês podem ver, não está completa ainda. Está faltando alguma coisa. E o que vocês acham que falta para essa alegria ser completa? Basicamente, para Paulo, o que faltava era ver a igreja unida de fato. Ver o povo de Deus no mesmo modo de pensar, no mesmo amor, unidos em uma só mente também. Ele não podia estar plenamente alegre enquanto houvessem divisões no corpo de Cristo. E aqui, meus irmãos, Paulo usa um verbo muito interessante. E essa expressão está bem marcada aí no slide para vocês. Tá mesmo? Ao usar essa expressão, ter o mesmo modo de pensar, ele não está se referindo aqui a pensar igual em tudo. Não é isso que ele está falando. Não é como se a gente precisasse concordar sobre a cor da parede que a gente vai pintar nossa igreja, ou até o formato de culto que a gente vai prestar aqui. Ele está falando mais sobre uma atitude. É sobre uma disposição interior que a gente deve ter. No grego, esse verbo aparece cerca de 10 vezes ao redor de toda a carta de Filipenses. E para Paulo, isso significa que é mais do que um pensamento teórico. É um pensamento que é prático, que conduz aos irmãos a viver uma ação. Não é teoria, ele está falando de ação. E para ele, esse é o mesmo pensamento que levou Cristo do trono até a cruz. Isso está lá em Filipenses 5, 2, 5 a 11. E Paulo continua: nada façam por partidarismo ou vanglória, no verso 3. Aqui, ele começa a nomear quais serão esses perigos internos que a igreja pode enfrentar. O primeiro deles, partidarismo, que a NVI traz como ambição egoísta, e essa é uma palavra que está presente também nos nossos dias, é quando cada um busca o seu próprio grupo, a sua própria agenda, valorizando apenas os interesses daquele grupo que foi escolhido. E a vanglória, por outro lado, ou vaidade, é quando a gente quer reconhecimento, quando a gente busca aplausos. E Paulo já havia dito isso no capítulo anterior, que haviam crentes em Roma pregando por ambição pessoal. E agora, pensando nesse texto, no que ele já escreveu, naquele exemplo, ele alerta os filipenses sobre esse mesmo problema agora dentro da igreja. E se você tiver curiosidade para saber onde está isso, está lá no capítulo 1, versículo 17. Mas afinal, qual que é o remédio para tudo isso? Ambição egoísta, vaidade, partidarismo. A resposta é muito simples, mas não é simplória ao mesmo tempo. É humildade. Veja, humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. No mundo grego, naquele tempo ali, a humildade era vista como um símbolo de fraqueza. Para vocês terem ideia, o escravo era visto e nomeado como uma pessoa humilde. E isso era motivo de desprezo social para aquela pessoa. Mas no Evangelho, humildade é virtude, é força, é nobreza de espírito. Vejam o que Jesus disse, por exemplo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E a palavra em outros livros também vai nos dizer com muita clareza: Deus dá graça aos humildes. Isso pode ser visto em Provérbios, Tiago, 1 Pedro também. Mas tendo isso em mente,
O que seria essa humildade, afinal? Seria uma visão que é correta, e bíblica também, de si mesmo diante de Deus, como a gente pode ler em Romanos 12:3. É saber que a gente não tem nada que não nos tenha sido dado. A humildade de Cristo, ela edifica, aproxima, nos reconcilia com Deus e, como consequência, nos reconcilia uns com os outros também. A humildade coloca esse outro acima do eu, assim como Paulo escreveu em Filipenses 1:21 ao dizer: para mim, o viver é Cristo. E agora ele diz, completando isso no capítulo 2, considerem os outros superiores a vocês mesmos. E no verso 4, ele vai continuar. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ele não está mandando você ignorar os seus deveres ou responsabilidades aqui. Mas ele está dizendo, não viva em função de si mesmo. Para a gente, a ética cristã envolve esse olhar para o lado. A gente se importar, proteger, honrar, servir os nossos irmãos. Ao contrário do mundo, que a gente já sabe muito bem que cada um olha para o seu umbigo, para os seus próprios desejos. Mas na igreja de Cristo, a igreja bíblica, que é resgatada por esse Cristo, através de sua humildade, cada um vai cuidar do outro. Porque foi isso que o nosso exemplo fez por nós. Cuidou da gente. E é por isso que no verso 5, Paulo desenvolve esse exemplo supremo de humildade, Jesus Cristo. A maior motivação de unidade na igreja não deve ser o argumento lógico, nem o apelo emocional. É o exemplo do Cristo crucificado. Ele, que era Deus, mas se esvaziou. Ele, que tinha todo o direito e estava num trono, se fez servo. Ele, que habitava na glória, se fez carne como eu e você e morreu. E por isso ele foi exaltado depois pelo próprio Deus. Eu te estimulo a ler em casa os versículos 5 a 11 desse mesmo capítulo. Medite nesse texto. Perceba como Paulo traz o ato de Cristo, exemplificando a sua obra, que é o Evangelho. Queridos, a unidade não é apenas um ideal bonito para a gente. É uma resposta que é direta e adequada também àquilo que Cristo fez por nós. O Evangelho vai nos unir, ele vai nos preservar em unidade, com muita humildade e com amor e compaixão também. No fim do dia, uma igreja que é madura é uma igreja que pensa como Cristo. É uma igreja que serve como Cristo. E é uma igreja que também se entrega como Cristo. Meus irmãos, diante de tudo que a gente ouviu hoje sobre humildade, sobre unidade e o chamado que a gente tem a pensar no outro antes de nós mesmos, a pergunta que fica para a gente é: o que isso tem a ver com a minha vida? Como que eu levo isso para a minha segunda-feira, para a minha casa, para a minha vida como membro de igreja também? Talvez a desunião quase nunca comece em debates teológicos profundos ou grandes escândalos dentro da igreja. Ela começa em pequenas vaidades, pequenas disputas, pequenas mágoas que vão se acumulando com o tempo e que surgem aonde? No nosso coração. Quando a gente insiste em ter razão, e em ser também reconhecido, em ser servido também, a gente está, sem perceber, cavando trincheiras, quando deveriam haver pontes dentro do povo de Deus. E é por isso que Paulo chama a gente à humildade. E humildade, como a gente viu aqui, não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Consegue perceber a diferença entre essas duas coisas? É olhar ao redor e se perguntar: quem aqui precisa ser servido antes de mim? Talvez o maior campo de prova da humildade não seja essa reunião que a gente faz no dia de domingo, mas de fato na nossa casa, na nossa família. No modo como o marido trata a esposa, no jeito como os filhos obedecem os pais, na maneira como os irmãos convivem sobre o mesmo teto também. E se você quer saber o quanto alguém entendeu desse capítulo, Filipenses 2, olhe para o jeito que essa pessoa trata quem está mais próximo dela.
Meus queridos, percebam isso. Não é à toa que Jesus lavou os pés de todos os seus discípulos como um servo, inclusive os pés de Judas, que Jesus já sabia que iria ser o traidor. O verdadeiro serviço não escolhe quem merece. Esse serviço é de amor e servidão, porque ele reconhece que primeiro foi amado e servido por Cristo. E aqui, meus queridos, vale a gente pensar também. Se nós somos esse templo do Espírito, e de fato nós somos, então deve haver entre nós comunhão, afetos sinceros e misericórdias que são reais também. Nós precisamos nos livrar do partidarismo, da comparação constante, da vanglória disfarçada de uma certa espiritualidade. Isso só acontece quando, de fato, o Espírito nos convence do pecado e nos transforma por dentro e nos capacita a viver como um só corpo, como igreja. E Paulo tinha muita consciência disso que ele está falando. Ele tinha consciência do que ele estava querendo dizer para a igreja de Filipos. E por isso que ele nos mostra, antes de tudo, um exemplo supremo. E esse é o argumento final dele. É o exemplo de Cristo. Como ele já disse, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Verso 5. Se você tem dúvidas, eu quero te falar uma coisa agora. Cristo precisa ser o nosso modelo supremo. Lembre-se de que, mesmo ele sendo o Todo-Poderoso, ele se fez homem e se fez servo também. Assim, e somente assim, a gente poderia ser reconciliados com Deus de novo. E através desse sacrifício que a gente pode, hoje, por meio da graça de Deus, ser salvos e a chegarmos de novo a Deus. Ele não se apegou ao fato dele ser Deus, mas antes disso, ele se esvaziou, tomou a forma de servo, se humilhou até a morte. E não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz. Ele se entregou por nós enquanto a gente era ainda indigno. Ele nos amou quando a gente estava em rebelião contra Ele. Ele se rebaixou para que a gente fosse levantados através da graça. E é por causa disso, diz Paulo, que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor. E aqui está o coração do Evangelho. Cristo se humilhou por nós e agora a gente vive por Ele. Cristo desceu da glória para que a gente pudesse viver para a glória dEle. E esse é o poder que sustenta toda a verdadeira humildade. Não se trata apenas de um esforço moral que a gente pode fazer por nós mesmos. Não é sobre tentar ser uma pessoa melhor. É sobre responder com a nossa vida a graça que um dia me alcançou. Porque no final das contas, a unidade da igreja não é sustentada pelo nosso desempenho. Pelo que eu, ou então pelo que Zamba, Roberto, Ricardo, Karen, Kécio, Rose podemos fazer. Mas é pelo poder do Evangelho. Paulo termina dizendo que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E isso ainda vai acontecer. Essa é uma certeza que a gente chama de certeza escatológica. Mas hoje, você pode se curvar voluntariamente a esse nome. Você pode confessar com a sua própria vida, suas atitudes, com o seu serviço, que Jesus Cristo é o seu Senhor. E isso começa com um coração que é quebrantado, que não está buscando glória para si, mas ele vive antes para a glória de Deus. Meu querido irmão e minha irmã, você tem vivido com esse mesmo sentimento de Cristo? Você tem se esvaziado ou tem se exaltado? Sua vida tem promovido unidade ou alimentado divisão dentro da igreja? Cristo é apenas o seu Salvador, Ele também é teu modelo de Senhor. Que o Senhor conceda graça para nós, para a gente viver essa palavra com temor, com alegria e também com muito amor. O que Deus quer, no final das contas, é que esse seja o lugar onde o mundo veja o reflexo da cruz, desse sacrifício de Cristo, onde cada um aqui serve, cada um ama,
e todos nós vivemos como um só corpo. E tudo isso é para que o nome de Jesus seja exaltado, hoje e eternamente. Amém.